Bem, pessoal, vamos então para a parte 2 da nossa aula 5, né? Vamos falar um pouco sobre tensão e deformação de engenharia e tensão e deformação real. A tensão e deformação de engenharia a gente também costuma chamar de convencional e a real a gente também costuma chamar de verdadeira, tá? Então vocês podem encontrar esses termos distintos, mas é a mesma coisa, tá? Então vamos lá, pessoal. Ah, no ensaio de tração, o nosso corpo de prova, né, a gente pode até ver esse GIF aqui, essa simulação, percebe que ele vai se alongando o corpo de prova. E durante esse alongamento, ocorre uma redução da área também. Não só apenas na extricção, mas acontece uma redução uniforme da área que a gente desconsidera quando a gente calcula tensão e deformação de engenharia, né? Porque a gente calcula a tensão baseada na área inicial. Da mesma forma, a deformação ela é dada em função do comprimento inicial, né? E aqui, pessoal, a gente não está sendo muito correto nos termos, né? A gente está fazendo o que a gente chama de aproximação, o que para engenharia é muito útil em alguns casos, né? Se a gente estiver falando de pequenas deformações plásticas ou até no campo elástico, né? Essas pequenas deformações acabam se aproximando dos valores e a tensão também. Esse área zero acaba sendo muito parecido com a área que se modifica, né? Mas a gente tem que levar em consideração que a área transversal muda com a deformação da amostra e que existe uma forma melhor da gente expressar a deformação que ocorre no corpo de prova, né? Então a gente tem que considerar aqui para fazer uma nova curva, a curva real, né? Considerar, né? Que aqui está errado, considerar a variação das dimensões do corpo de prova durante o ensaio. Tudo bem? A gente tem que considerar a verdadeira área do corpo de prova naquele exato momento, então a área instantânea, e a gente tem que considerar a deformação infinitesimal instantânea que está acontecendo. Isso é muito importante para processos de conformação plástica. Quando a gente está tratando projetos onde não pode ocorrer deformação plástica, né, você tem um limite de segurança para que aquela estrutura não se deforme plasticamente, tanto faz se a gente vai usar a deformação de engenharia ou a deformação real. É até mais fácil usar a de engenharia, porque é aproximada, a gente não vai passar do regime plástico, mas se a gente vai fazer um projeto de conformação, a gente precisa utilizar, a gente não pode usar aproximação, a gente tem que utilizar os valores mais coerentes e mais exatos, ok? Então, nesse caso, para tensão e deformação agora verdadeira, a gente vai trabalhar com dimensões instantâneas do nosso corpo de prova. Então, primeiro, a área da seção transversal vai ser a área instantânea e não mais a área inicial. Então, a gente vai representar como A apenas aqui e sigma V de verdadeiro, né? Tensão verdadeira. Esse seria o real comportamento plástico do nosso corpo de prova. E para a deformação, a gente vai considerar a variação instantânea do comprimento do corpo de prova, ou seja, uma variação infinitesimal de dl baseada no comprimento L, né, anterior. Tudo bem? Então, não mais no comprimento L0, mas sim o quanto de deformação infinitesimal teve no corpo de prova a partir do comprimento logo anterior à deformação, ok? E não necessariamente aquele inicial do corpo de prova, tá? Então, se a gente integrar essa equação, por exemplo, da deformação, né? Então, o dEV vira EV, a integração disso aqui vai de L0 até L, tudo bem? Onde L0 é o comprimento logo antes da deformação e logo depois, né? A derivada de 1 sobre x dx, ou 1 sobre L dl, é ln, né? Então, ln de L menos ln de 0, a gente coloca ln de L dividido por L0, né? Basicamente aqui, conceitos matemáticos. Então, a gente pode representar aqui na nossa deformação verdadeira, né, em azul, como ln de L sobre L0, e não mais ΔL sobre L0. Então, a gente vai utilizar o conceito de ln aqui para calcular essa nossa deformação verdadeira, ok? Então, aqui, né, o que significa essa integral aqui, né? Que a gente está fazendo um somatório, né, de todas as deformações do nosso corpo de prova, e a gente vai considerar para essas equações que o volume total ele não sofre alteração, ele é constante durante toda essa deformação plástica homogênea do nosso material, ok? Isso até o pescoçamento. A partir do pescoçamento começa a ocorrer um estado não mais uniaxial de tensão, e sim um estado até complexo triaxial,
E aí algumas relações começam a perder um pouco de sentido, alguns conceitos começam a perder um pouco de sentido. Então, geralmente a gente utiliza esses dados de tensão e deformação verdadeira a partir do escoamento até o limite de resistência à tração, onde ocorre o empescoçamento. Olha a diferença das duas curvas, né? A curva de engenharia, ela sobe, né? Então percebe que até aqui embaixo elas são muito parecidas, né? A curva de engenharia é azul e a true, né? A verdadeira ou a real é a vermelha. Então você percebe que até para baixo de deformações faz sentido a gente aproximar com a de engenharia, mas depois começa a ter uma grande modificação, né? A partir daqui a gente começa o pescoçamento, ela começa a cair. Essa não cai porque a área ela vai diminuindo, então se diminuir aqui aumenta a tensão, né? Mesmo que a força também diminua, né? Então, mas o interessante é até esse ponto aqui, que é o ponto do limite de resistência à tração, o ponto do começo do pescoçamento, tudo bem? Então, para a curva verdadeira, a tensão cresce continuamente com o aumento da deformação, né? Mesmo após o início da estricção, tudo bem? Que é onde corresponde ao limite de resistência à tração do nosso material, na curva convencional, ok? Só que qual o problema? Por que a gente usa a curva de engenharia e não a curva verdadeira, geralmente? Porque não é fácil mensurar essa área instantânea aqui. Assim como também não é fácil mensurar essa deformação infinitesimal durante o ensaio. Então a gente tem que usar alguns artifícios aqui, né? Então um deles é a gente obter a deformação verdadeira e a tensão verdadeira a partir de dados da curva de engenharia. E aí a gente tem que fazer alguns arranjos matemáticos aqui. Então, por exemplo, a deformação de engenharia é dada por ΔL sobre L0. ΔL é L menos L0. Tudo bem, pessoal? Se a gente separar aqui, visto que o denominador é o mesmo, L sobre L0 menos L0 sobre L0. A gente mantém a igualdade. L sobre L0 é 1, né? Tudo bem? Então a gente pode passar esse 1 para o outro lado da nossa equação, de forma que fica L sobre L0 é igual a I mais 1. Tudo bem? Se a gente tacar, né, aplicar ln dos dois lados aqui, olha só, aplicando ln de L sobre L0, ln de I mais 1. O que é ln de L sobre L0? É a nossa deformação verdadeira. Então, a partir desse rearranjo, a gente consegue obter a nossa deformação verdadeira, tá? Que é em função da deformação de engenharia. Então, percebe, a partir dos dados de engenharia, da curva de engenharia, a gente consegue determinar dados para a curva verdadeira, né? A gente consegue determinar a deformação verdadeira. Mas e a tensão, professor? Bem, a tensão, a gente vai ter que fazer um outro artifício matemático aqui, eu vou apresentar para vocês, tá? Olha só, a gente tem que considerar que durante esse processo de deformação nessa região plástica, né, até o limite de resistência à tração, tudo bem? Entre o limite de escoamento e o limite de resistência à tração, a gente tem uma conservação de volume. Então, o volume inicial do corpo de prova na região útil é igual ao volume até esse ponto final da estricção, né, o início da estricção, tudo bem? Sendo válida essa equação, a gente pode começar a trabalhar aqui. Então, o volume é a área sobre o comprimento, ou a área 0 vezes o comprimento 0, tudo bem? Se a gente rearranjar aqui, passa o L0 dividindo e passa o A dividindo, a gente vai ter essa equação aqui. Você já vê que isso aqui vai levar aonde, né? Vai levar na nossa deformação aqui. Se a gente aplica ln de L sobre L0 é a nossa deformação verdadeira. É igual a ln de A0 sobre A. Então, uma outra forma da gente representar a deformação verdadeira é por meio da relação entre as áreas, tá? A gente pode representar também assim, mas é mais difícil de medir, né? Esses valores a gente consegue medir por extensômetro, mas a redução de área é mais complicada de medir. Continuando aqui, pessoal, a gente substitui o ln L sobre L0 pela deformação verdadeira e mantém esse item no lado direito. Só que a gente acabou de calcular aqui que a deformação verdadeira pode ser escrita dessa forma também, ln de E mais 1. Até porque a gente não consegue medir esse valor diretamente, né? Então a gente pode substituir aqui e deixar dessa forma, E mais 1 é igual a 0 sobre A. Tudo bem? Se a gente tirar o ln e aplicar um exponencial dos dois lados, a gente vai ter basicamente essa relação. Deformação de engenharia mais 1 é igual a área inicial sobre a área instantânea. Tudo bem?
Para a gente seguir, a gente tem que pensar em outro conceito aqui. O conceito que a gente já tem aqui em cima, da tensão de engenharia e da tensão verdadeira, que é força sobre área instantânea, força sobre área. O que é comum aqui nesses dois? A força, né? A força para um é dada tensão de engenharia vezes área inicial e a outra é dada a tensão verdadeira vezes área instantânea. Então, se a gente igualar essas duas equações, igualar essas duas forças, a gente tem o seguinte, né? Esse termo aqui é igual a esse termo aqui. Se a gente isola o sigma V, que é o que a gente quer achar, então basicamente a gente passa o A dividindo, né? A gente vai ter esse termo aqui. E percebe que esse termo aqui é exatamente esse termo aqui, que é igual a isso aqui, né? Então, a gente acha a nossa relação para tensão verdadeira em função da tensão de engenharia e da deformação de engenharia. Então, a partir da curva de engenharia, a gente consegue obter a curva real, a curva verdadeira. Beleza, pessoal? Olha só que interessante. Então, uma vez que a gente tem essas curvas, a gente começa a poder analisar algumas coisas, tá? Por exemplo, a gente tem duas curvas aqui verdadeiras, onde a gente observa um aumento na tensão devido à deformação plástica. A curva vermelha, né, ela foi carregada, em determinado ponto ela descarregou, percebe que ela tem uma recuperação elástica, né? A partir do momento que a gente carrega, ela volta lá para cima e continua, mas ela não tem fricção aqui. Essa curva, a gente tem um aumento muito maior da resistência com a deformação do que essa. Essa praticamente não muda, né? Isso é em função de um parâmetro chamado coeficiente de encroamento, que é esse N aqui. Percebe que ele é pequeno aqui, 0,15 para alguns aços e aqui é 0,3 para alguns cobres. Esse parâmetro é muito importante para a conformação plástica, né? Ele acaba auxiliando no comportamento dos materiais em deformação plástica. Em geral, a gente quer um N alto em deformação plástica para a fabricação de chapas, de forma que a deformação que a gente produz na chapa seja distribuída uniformemente por toda a extensão da chapa e não a uma região localizada, que seria a fricção, e aí gerar uma fratura da chapa. Então, para a confecção de chapas, essa é uma propriedade importante, tá? O nosso N. Também é importante essa propriedade aqui para a usinagem, né? Porque valores de N muito altos para a usinagem, então pense que a gente está cortando o material, a gente está aplicando uma deformação plástica ali. Se o material ele encrua muito, se ele tem um N alto, essa região que a gente está cortando vai endurecer, ela vai encruar, ela vai gerar mais discordâncias. Ela endurecendo, ela é uma região mais dura de cortar, né? Então pode gerar uma quebra da nossa ferramenta de corte. Então percebe como os processos, né, estão associados com essas propriedades mecânicas que a gente tem, tá? E aí a gente consegue determinar essas variáveis por meio da equação de Holloman. A equação de Holloman, existem outras equações como de Ludwig, mas a de Holloman é a mais simplificada e descreve relativamente bem o comportamento dos materiais nessa faixa plástica entre o limite de escoamento e o limite de resistência à tração, né? Onde a gente consegue estabelecer essas relações de tensão verdadeira e deformação verdadeira. Então aqui a gente não vai mais trabalhar com a lei de Hooke. A lei de Hooke era lá para o campo elástico. Para o campo plástico na curva real, a gente usa a equação de Holloman, onde o N é o nosso coeficiente de encurramento, esse valorzinho aqui, e o K é a nossa constante de resistência ao encurramento. São duas constantes, tá? Então o N é um indicativo da capacidade de deformação do material, capacidade de encurramento do material. A gente viu que chapas requerem um alto valor de N, e para usinagem geralmente é preferível um valor mais baixo, tá? Uma vez que estamos trabalhando aqui com a capacidade de distribuir a deformação plástica. E o K é a resistência ao encurramento. Então são dois parâmetros plásticos que a gente utiliza pode obter por instância de tração, que a gente pode aplicar para conformação plástica. Tudo bem? Para o processo de conformação, que vocês vão ver mais para frente com o professor Atos, lá para o final do semestre, para o final do curso, né? Tudo bem? Então, beleza, a gente tem essa equação aqui, que descreve essa região plástica, essa curva mais plástica aqui, né? Ou até essa aqui no caso, né? Que não muda muito, que tem um platô, não dá nem para ver. Mas como que a gente determina esses valores de K e N, né? Aí é uma boa pergunta aqui, né? Olha só, se a gente aplicar um Ln, um logaritmo natural dos dois lados dessa equação, a gente vai ter um Ln da tensão verdadeira pelo Ln
de todo esse conjunto aqui, né? Bem, se vocês sabem bem ln, a gente pode separar o ln da multiplicação pela soma de dois ln's. E, se vocês lembram bem das propriedades de ln, a gente pode basicamente, quando é elevado, passar multiplicando atrás do ln. Então a gente gera uma curva aqui, que num gráfico de log, certo? Ele tem um comportamento linear, onde o nosso n é o coeficiente angular, aqui seria o nosso x, ln de ev, né? Seria o nosso x, e ln de sigma v seria o nosso y. E aqui o nosso k, ln de k seria o b. Ou então é uma reação de y a x mais b, né? O a é o n, o coeficiente angular, a gente pode ver aqui. E o k seria o valor onde cruzaria na curva, ou o valor num gráfico de log, se a gente aplicasse, equivalente a 1, né, para deformação, porque ln de 1 é igual a 0, ok? Então, por meio de um gráfico de log, a gente consegue determinar os valores de k e n. Lembrando que o n é o expoente de encurvamento, o coeficiente de encurvamento, que dita para a gente a capacidade do material de distribuir essa tensão, né, distribuir a deformação, né, ou seja, resistir à fratura, tudo bem? E é bastante importante para processo de conformação. Então, materiais com alto N, eles são geralmente tem melhor conformabilidade, principalmente por estampagem ou por estiramento, tá? E essas aplicações, novamente, valem até o limite de resistência à tração, valem até a região onde ocorre restrição, valem apenas para a deformação homogênea do nosso corpo de prova. Tudo bem? Por último, pessoal, gostaria de mostrar para vocês que nesse campo de deformação homogênea, né, a deformação máxima homogênea que pode acontecer, né, ou seja, aquela que acontece logo antes do empescoçamento, ela é igual a N. Então, olha que interessante, né? A nossa deformação real máxima no UTS, ali no Ultimate Tensile Strain, ou LRT, limite de resistência à tração, para a deformação verdadeira é igual a N, né? Isso pode tirar algumas relações aqui, né? Como a gente sabe que isso aqui é igual a N, a gente sabe que isso aqui é igual a ln de mais 1, né? A gente está trabalhando no limite de resistência à tração, então a gente pode substituir aqui pela deformação do limite de resistência à tração. Se a gente esquece esse item aqui, segue só com isso, aplica o exponencial dos dois lados, a gente sobe com esse ln, isso aqui fica exponencial de n, ou seja, e elevado a n aqui, nesse caso o e exponencial. Né? E a gente pode gerar essa relação aqui, ó. Um e LRT é igual ao exponencial de n menos 1. Por que isso é importante, professor? Percebe que a gente consegue obter a deformação de engenharia a partir do valor de n, só do valor de n, sem fazer um ensaio de tração. Então, se a gente tem esses valores tabelados de n, a gente consegue obter qual é a deformação de engenharia do nosso material. Tudo bem? Da mesma forma, a gente consegue até obter a nossa deformação verdadeira, que é igual ao n, certo? Da mesma forma, né, se a gente considerar o limite, a tensão aqui verdadeira para o limite de resistência à tração, se a gente for ver a fórmula, é essa aqui. Então, o sigma aqui no caso vai ser o LRT, o limite de resistência à tração para a engenharia, 1 mais a deformação do LRT. Tudo bem? Então, se a gente substituir esse E, LRT, a gente sabe que é exponencial de n menos 1. Olha só, que interessante. A gente também consegue obter a tensão verdadeira aqui, tá? Então, basicamente, poderia somar esse 1 com esse menos 1, fica essa equação aqui. O que eu quero apresentar para vocês aqui, pessoal? Isso permite, pessoal, a gente, por meio de valores tabelados do limite de resistência à tração e de n, obter os pontos máximos, né, de deformação e tensão verdadeira e deformação e tensão de engenharia. Então, se a gente quer fazer a conformação do material à primeira vista, só com essas duas informações, se tiver um tabelamento próximo de um aço parecido, um alumínio parecido, a gente tem uma noção de quanto que a gente pode aplicar máximo nesse material e talvez de uma forma mais rápida fazer o processo de conformação, uma carga com limite de segurança adequado para o nosso processo de conformação. Tudo bem? E tudo isso a gente obtém de um simples ensaio de tração. Agora aqui para o último slide, pessoal, vocês lembram desse layout, né? É o layout da aula passada,
que a gente trabalhou no Excel, vamos trabalhar com essa mesma amostra, esse mesmo ensaio desse alumínio comercialmente puro, para obter a curva de verdadeira, a curva verdadeira, né, e obter esses dois parâmetros, o N e o K, né, a partir dos valores, né. Então a gente obteve várias propriedades mecânicas na aula passada, né, até foi parte do relatório de vocês, e agora a gente vai ver junto aqui como obter esses valores de N e K a partir de ensaio de extração simples, ok? Então vamos lá para a última parte no Excel.